O ambiente sempre vai ser o seu maior inimigo, o seu melhor amigo. Vem comigo que hoje eu vou te mostrar como o ambiente vai influenciar na pessoa que você é, na pessoa que você vai se tornar e principalmente se este ambiente ele é para você. Primeiro, nós vamos dividir aqui 6 ambientes. Os 6 ambientes são, eu vou anotar aqui, eu vou compartilhar a tela com você aqui. Os 6 ambientes que eu quero que você observe na sua vida. Quem sabe faz ao vivo. Vamos lá. Compartilhar a tela. Aqui. Ambiente sempre será seu maior inimigo, seu maior amigo. Beleza. Aqui eu vou colocar 6 ambientes que influenciam quem você vai ser. Quem você é e vai ser. Então eu quero compartilhar com você essa parte principal aqui, ó, dos 6 ambientes, que são 6 ambientes que talvez você não saiba ou não perceba o quão eles influenciam na nossa vida. E é incrível porque algumas pessoas querem mudar de vida, algumas pessoas querem mudar seus hábitos, algumas pessoas querem começar a fazer exercício físico. Eu trago esse exemplo porque eu sou personal, eu trabalho com hábitos através de uma rotina que vai ajudar você a emagrecer, né? E ao mesmo tempo as pessoas não percebem o impacto desses ambientes que eu vou falar aqui no seu processo de emagrecimento, no seu processo de desenvolvimento pessoal, de carreira, de relacionamento, de amizade, de redes sociais, de tudo. O primeiro ambiente é o ambiente familiar. Paz. Deixa eu compartilhar aqui com você, aqui, paz. Por que eu digo que esse ambiente é o colocado? Primeiro, que esse ambiente é o que mais você passou tempo da sua vida. Talvez até os seus 18, 19, 20, quem sabe até 25, 30 anos. Durante 30 anos você conviveu com seus pais. Você aprendeu o que era relacionamento com eles, você aprendeu o que é um casamento com eles, você aprendeu a passar dificuldades, o que é importante para pessoas dentro de um relacionamento, você entendeu a importância de fazer exercício, a importância de ter uma alimentação saudável ou não, você aprendeu a importância do dinheiro ou não, a interpretação sobre investimentos para o futuro, tanto educacionais, quanto empreender, quanto investimentos para aposentadoria ou não. Tudo isso que eu estou falando aqui você aprendeu no ambiente dos seus pais. Você passou pelo menos 20, 25, 30 anos convivendo com essas pessoas e não tem como você não repetir os mesmos padrões. Ou você vai ser igual ou você vai ser totalmente diferente. Pode ter certeza. Ou vai pegar os traços da sua mãe para uma coisa, dos seus pais, do seu pai para outras coisas. Isso é normal, por quê? Porque a convivência traz isso. Percebe como isso aqui ao mesmo tempo é tão interessante? E esse assunto ele me traz muita alegria em poder compartilhar com você. Muita, muita. Principalmente na formação da personalidade da criança, do adulto, que vai ser uma consequência quando você for adulto, né? E é uma consequência de hoje você adulto. Muitos gatilhos mentais, como ficar chateado por determinada situação, ou ser uma pessoa impaciente, ou ser uma pessoa que não sabe lidar com dinheiro, frustração e assim por diante. O seu padrão de comportamento de hoje, ele é o reflexo da criação dos seus pais também. Beleza? Vamos lá então. O segundo é o ambiente do casal. É a pessoa que você escolheu para dividir a vida. É a pessoa que você escolheu para dividir a cama. É a pessoa que você escolheu, quiçá, para viver o resto da vida. Mas a parte mais difícil é que a gente não analisa a escolha de um casal, isso eu me incluo também. A gente não analisa a escolha de um casal conversando conversas importantes, assuntos importantes desde o primeiro dia ou nos primeiros meses. Talvez você me ache um chato por isso,
né? Apesar que eu conheci minha esposa, depois de 3 meses nós estávamos morando juntos. Mas eu recomendo para você coisas que a gente foi aprendendo com o tempo, coisas que a gente foi ajustando com o tempo para hoje ter um casamento muito bom. Eu tenho um casamento muito bom e recomendo que você case e também encontre uma pessoa para dividir a vida também, tá? É bom, é bom, é bom. É bom porque você vai aprendendo a amar várias versões da pessoa. Você vai aprendendo a amar várias versões suas com a pessoa. Você vai aprendendo a amar as suas várias versões, entendendo que isso faz parte do processo, entendendo que a construção faz parte do casal. Então você precisa falar coisas como que hoje eu converso com a minha esposa de uma maneira muito aberta sobre dinheiro, sobre aposentadoria, investimentos. Eu coloco o dinheiro em primeiro lugar, por quê? Vou explicar aqui. Ninguém vive de amor. Não vou aqui falar algo fantasioso. Ninguém vive de amor. Só de amor? Pode ter certeza que não. E o dinheiro é uma das bases do casal. Se não tiver dinheiro, nenhum casal sobrevive. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Mas pode ter certeza. Se já é difícil tendo dinheiro e uma estabilidade financeira bacana, agora tu imagina não tendo, não conseguindo levar, não ter lazer, não conseguindo tirar férias, não conseguindo se vestir de uma maneira bacana, uma maneira legal, não conseguindo dar presente, não conseguindo pagar as contas de casa, e aí? Qual casal sobrevive a isso? Nenhum, pô. Nenhum. 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 Eu não quero aqui romantizar, não quero. Não, não. Nenhum casal resiste a isso. Então, por exemplo, como dinheiro, como saúde, academia, amizades, família, como lidar com a família também, porque tem aquelas pessoas, tem aquelas pessoas que acabam deixando a família intervir no casal. Então são coisas que você precisa conversar, que é o amor, companheirismo, o que é importante para você, o que é importante para ela. Tudo isso é necessário, porque é a pessoa que você divide a casa, é a pessoa que está contigo toda hora. É a pessoa que você escolheu para viver. Como é que você não vai conversar sobre essas coisas, né? Então, a pessoa que está do seu lado é a pessoa que precisa caminhar com você, é a pessoa que não precisa ter os mesmos objetivos, mas é uma pessoa que precisa querer crescer na vida com você. É uma pessoa que precisa querer com você. Porque no momento que só uma quer, não dá certo. Não dá certo. Às vezes uma vai querer mais que a outra e tá tudo bem. Mas as duas precisam querer, pelo menos de uma porcentagem precisam querer. Beleza. Então imagina se você, questão falando de parte financeira, você trabalha, poupa dinheiro todo mês e o seu parceiro ou sua parceira no final do mês gasta todo o dinheiro. Esse casal nunca vai para frente. Ou a questão de aposentadoria. Um pensa em torrar o dinheiro, vou gastar todo o dinheiro. O outro pensa assim, vou guardar esse dinheiro para investir em fundos imobiliários e ter a nossa aposentadoria. Investimentos. Um pensa em gastar todo o dinheiro, o outro pensa em investir num CDB de liquidez diária. Percebe como tudo isso é importante? Percebe como tudo, saúde, academia, amor, companheirismo, tudo isso é importante para a manutenção de um casal? É muito importante. Por isso que quando você estiver junto a uma pessoa, você precisa conversar sobre isso. E quanto mais você convive com uma pessoa mais parecida com ela, você vai ficar. Pode ter certeza disso. O terceiro ambiente que eu vou colocar aqui abaixo é o ambiente amigos. Sabe aquele ditado? Me diga com quem andas, te direi quem és. Esse ditado, ele não é todo verdadeiro, mas ele é verdadeiro em partes. Por quê? Porque as pessoas que estão ao seu lado, elas vão influenciar quem você vai ser. Se você está numa roda que 4 pessoas são full financeiramente, você vai ser a quinta. Se você está numa roda que 4 pessoas são acima do peso, você vai ser a quinta. Se você está numa roda em que 4 amigos seus são solteiros e falam sobre pegar mulher, balada, isso, aquilo, você vai achar o seu casamento ruim. Se você não tiver personalidade de observar o que é bom e ruim para você, você vai achar o seu casamento ruim. Você vai começar a achar defeito na sua parceira, no seu parceiro. Então saiba com quem você anda. Saiba quem você quer pedir conselhos. Como é que eu vou pedir conselho para alguém que nunca construiu nada?
Não existe isso. Observe quem está ao seu lado, observe, porque você precisa admirar aquela pessoa que está ao seu lado. Tanto o casal, seu parceiro ou parceira, quanto os seus amigos. Você precisa admirar essas pessoas. E você vai querer ser um pouco do que aquela pessoa é. O ambiente do trabalho, que é o ambiente que você passa a maior parte do seu dia. Então, se eu estou com essa pessoa, com essas pessoas, todos os dias, não tem como eu não ser influenciado por elas de alguma forma. Desde a maneira de falar, a maneira de agir, o ambiente da empresa. Ou, por exemplo, assim, o seu objetivo é perder peso. E aí toda tarde, seus colegas de trabalho, suas colegas de trabalho, eles se organizam e levam lanches, salgadinhos, bolachas, bolo, Coca-Cola, pipoca, e eles sempre se organizam e levam. E nisso você não quer, porque você está numa dieta, numa alimentação saudável, e aí eles olham para você e dizem que você é muito fresca, que você deveria comer, porque só um pedacinho não faz mal, porque você é neurótico ou neurótica, e as pessoas não conseguem entender isso. E aí a parte mais bacana é, se você comer, você é legal, mas lá dentro você sabe que você vai ficar frustrado com você mesmo. Se você não comer, você é antissocial, você é chata, você não quer interagir com os outros, você é neurótica com o seu peso e assim por diante. As pessoas não conseguem entender a diferença de individualidade. Algumas pessoas não conseguem. Por quê? Porque para estar na roda com elas, você precisa fazer as mesmas coisas que elas estão fazendo. Eu não digo que isso é certo ou errado, mas escolha a roda que você quer estar. Escolha a roda dos seus colegas de trabalho, escolha os assuntos que você quer estar presente. O quinto ambiente, o ambiente mental é o lugar, ou melhor, é o lugar que sempre vai te acompanhar. Será uma coisa redundante o que eu vou dizer, mas o mental, você é a única pessoa que estará com você em todos os lugares. Percebeu? Você é a única pessoa que estará com você em todos os lugares. Você é a única pessoa. Você. Então, como você se cuida, como você fala consigo, como o que você fala para você mesmo em dias difíceis, em dias que nada dá certo, em dias que você precisa de um amigo, em dias que você precisa mais não sensível, mas mais gentil com você, como você é com outras pessoas. Uma pergunta é: você tem a mesma paciência com você quando você erra como você tem com as outras pessoas? Você cuida de você como você cuida das outras pessoas? Isso resume muita coisa. Porque se você não estiver bem, como você vai cuidar das outras pessoas? Você precisa estar bem. Você precisa estar bem forte, fisicamente e mentalmente, para lidar com as outras pessoas e cuidar das outras pessoas. Pense nisso. E o último ambiente, que é o ambiente das redes sociais. São os ambientes que você é influenciado e você nem percebe. Você olha para a postagem dos outros, para o carro que os outros têm, para o abdômen trincado que aquelas musas fitness têm, para aquele braço do cara musculoso tem, porque para os lugares que aquelas pessoas estão indo jantar, para aquelas viagens que as pessoas fazem, mas você não sabe se elas estão devendo, se aquele carro é financiado, se ele ou ela comprou no leilão. Você não sabe se aquele carro ele deixou de pagar as parcelas, se ele deixou de pagar, se ele deixou de dar comida para o filho para andar com que eu conheço algumas pessoas assim. Você não sabe se aquela musa fitness usa bomba ou como é a rotina dela. Você não sabe o que aquelas pessoas fizeram para pagar aquela viagem, deixaram de comer, se dedicaram, enfim, você não sabe. As pessoas nas redes sociais só mostram o que elas querem, só mostram o que é lindo, o que é maravilhoso. Porque senão, por que eu vou mostrar o que eu tenho de ruim, que eu não tenho, o que eu gostaria de ter? Não vou mostrar, eu vou mostrar coisas que são bacanas para mim, eu vou mostrar coisas que eu goste, eu vou mostrar coisas que as outras pessoas querem ter também, para dizer que eu tenho e você não tem.
As redes sociais são para isso. Por isso que das minhas filosofias aqui é trazer um tema, é falar sobre a minha visão sobre determinado assunto que eu tenho, compartilhar com você, se fizer sentido para você ou não. Essa é a minha ideia. A minha ideia é chegar e falar para você o que eu penso. E se fizer sentido, ok. Se não fizer, também tá tudo certo. E se a sua opinião for contrária também, comenta aqui embaixo que a gente bate um papo. Então, esses são os 6 ambientes que influenciam quem você vai ser. Relembrando, aqui é o ambiente familiar, o ambiente do casal, o ambiente dos amigos, o ambiente do trabalho, o ambiente mental e o ambiente das redes sociais. E se você gostou desse conteúdo, se inscreva abaixo, comente e também deixe o seu like para a gente chegar aos 100 primeiros inscritos. Até a próxima.